diabetes, hipertensão, obesidade, Alzheimer, inclusive o câncer. Todas essas doenças podem ter esse cara aqui como grande responsável. Pois é, eu sei que a notícia pode ter soado bastante triste aí para você, porque, afinal de contas, a maioria das pessoas tem algum grau de vício por doce. E convenhamos, não vamos ser hipócritas aqui. O doce, ele é bastante saboroso e é gostoso. Só que a gente não pode ficar com uma dependência do doce. Por exemplo, as pessoas costumam, depois do almoço, comer um docinho, no meio da tarde, come lá um chocolatinho, e essa frequência do uso é que pode trazer alguns transtornos para a saúde. Se você vem tentando emagrecer e não está conseguindo porque você tem esse vício, essa compulsão por doce, eu vou te dar 6 super dicas para você entender um pouquinho sobre esse processo e quem sabe se ver livre de uma vez por todas do vício por doce. E a primeira super dica é: você precisa reconhecer esse problema. Ou seja, você tem que entender que o vício por doce é uma coisa real, é um problema real. Entenda que o doce ele gera um mecanismo, uma resposta a nível cerebral, onde há uma liberação de neurotransmissores, como por exemplo serotonina, dopamina, que são os neurotransmissores responsáveis pela sensação do bem-estar. Sabe aquele usuário de droga ilícita, por exemplo, cocaína, ou uma pessoa que é viciada em cigarro ou que é viciado em álcool? Todas essas drogas, elas geram a mesma resposta a nível cerebral que o doce gera. Isso é comprovado com base em estudos científicos. Então você precisa entender que o vício por doce pode sim estar te sabotando no resultado que você quer, mas reconheça, ele é um problema real. O vício existe. Não é porque você é uma pessoa fraca que não consegue ficar sem o doce. É porque realmente existe um vício e não é tão fácil assim se ver livre de um vício de uma hora para outra. E a segunda dica é: corte de vez o doce. Aí você pode estar se perguntando agora, mas doutor Márcio, é simples assim? Eu vou cortar? Eu não consigo, eu tenho vício por doce. Calma, deixa eu te explicar sobre isso aí. Algumas pessoas entendem que quando querem se ver livre de um determinado vício, ela vai cortando aos pouquinhos, de forma lenta e gradual. Mas você precisa entender o seguinte: se o vício já estar instalado, qualquer pouquinho do doce que você vier a ingerir, isso vai gerar um gatilho, uma resposta que vai dar aquele quadro de compulsão, a vontade de consumir cada vez mais. Existe uma técnica que eu gosto de passar para os meus pacientes, que é a técnica dos 21 dias. Diversos pesquisadores já entenderam que quando você quer introduzir um novo hábito na sua rotina diária ou retirar algum hábito da sua rotina diária, você precisa colocar energia para os próximos 21 dias consecutivos. Ou seja, imagina que você tem aquela vontade absurda de consumir um doce toda vez após o almoço. E agora você quer parar de consumir esse doce pós-almoço. Então, você precisa entender que você tem que colocar energia para os próximos 21 dias. Para de comer o doce hoje. Amanhã, depois do almoço, provavelmente você vai ter muita vontade de consumir esse doce, mas você coloca na sua mente que você vai colocar energia para não consumi-lo nos próximos 21 dias. São 3 semaninhas, você consegue. Se você se mantiver firme nesse propósito, pode ter certeza que depois de 21 dias fazendo isso aí, o corpo vai deixar de pedir aquele docinho toda vez depois do almoço. E a terceira dica é: quem sabe agora você está pronto para cortar de vez todos os carboidratos? Calma, deixa eu te explicar o que é que acontece. Toda vez que a gente consome um determinado alimento, a gente tem uma elevação da nossa glicose. Consequentemente, a gente tem uma elevação da nossa insulina, que é responsável por fazer o controle dessa glicose. Quando a gente come carboidratos, há uma tendência da maioria desses carboidratos, em especial os refinados, como massa, pão, doce, farinhas, A maioria desses carboidratos elevam subitamente a glicose, ela se eleva demais. E a elevação da insulina vai ser tão alta que aí a glicose vai cair muito rapidamente. Ou seja, a gente come esses tipos de alimentos e a gente tem energia de forma muito fugaz, por um curto espaço de tempo. A energia cai e a gente já tem fome e a gente vai querer comer novamente. Se você cortar os carboidratos e priorizar na sua alimentação o consumo de proteínas e gorduras boas, o que vai acontecer é que você vai ter uma menor elevação da sua glicose e, consequentemente, uma menor elevação da sua insulina, ou seja, sua glicose e insulina, elas irão permanecer por maior tempo mais estáveis. E isso vai gerar uma energia mais contínua para o seu corpo, você vai ter menos vontade de comer e isso pode ajudar no controle da compulsão alimentar.
que é aquela coisa de você comer e daqui a 2 horas já ter fome e comer de novo, isso é uma coisa que atrapalha o controle do vício por doce. Porque se você está com fome, se você só tem acesso a um docinho ali na sua bolsa, você vai comer esse doce. Mas se você não tem fome, é uma forma mais fácil de se controlar e dizer não ao doce. Então, corte todos os carboidratos por pelo menos uns 30 dias. E a quarta dica é: aumente o consumo de gorduras boas. Não tenha medo de consumir gordura. Eu pedi para que você cortasse os carboidratos. Isso seria uma fonte de energia. Então vamos substituí-la por uma fonte muito mais eficiente, que seriam as gorduras. Então azeite de oliva, abacate, o coco, nozes, macadâmias, são excelentes fontes de gordura que devem fazer parte da sua alimentação diária. Além de te dar energia por muito mais tempo, controlando a sua fome, ou seja, te oferecendo mais saciedade, você vai ter menos vontade de comer, menor compulsão, é mais fácil se ver livre do doce. Agora você está pronto para a quinta dica, que é: deixe de comer de 3 em 3 horas. Esse conceito de comer de 3 em 3 horas é um grande erro, principalmente para quem quer emagrecer. Agora você está pronto para fazer isso, porque se você diminuiu o consumo de carboidratos, aumentou o consumo de gorduras, está priorizando as proteínas, conforme já foi dito aqui, você vai ter energia por muito tempo com essa alimentação. Para que você vai comer de 3 em 3 horas? Você não quer emagrecer? Então você precisa escutar mais o seu corpo. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: a dieta ideal é aquela que te promove, que te proporciona saciedade. Dessa forma, você vai comer quando tiver fome e vai comer até deixar de ter fome. Essa é a ideia que você tem que ficar. E a sexta dica é: você precisa encarar a abstinência. Imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo de um alcoólatra. Se ele tem vício por álcool e ele é internado numa clínica para se ver livre daquele vício, o que é que vai acontecer? Ele não pode ter nenhuma gotinha para ele tomar daquilo, porque se ele sair lá da clínica e tomar uma gotinha de álcool, o que é que vai acontecer? Tudo aquilo vai despertar nele aquele gatilho, ele vai voltar a consumir o álcool naquela grande quantidade que ele fazia antes. Então, você precisa ficar um tempo para se desintoxicar desse mal que o doce gera no seu organismo. Então, você precisa aí ficar uns 30 dias, ter essa consciência que você precisa focar e realmente não consumir doce por um período. E aí desintoxicou, eliminou isso aí, depois você pode estar mais preparado para consumir um docinho aqui de vez em quando, sem que isso necessariamente desperte o gatilho da compulsão, tá bom? E aí, me conta uma coisa, o que é que você achou dessas dicas? Quem sabe vamos combinar o seguinte: você coloca elas em prática, depois vem aqui e me diz o que é que você achou, se te ajudou. Eu tenho certeza que não só vai te ajudar a controlar o vício por doce, como também vai te ajudar a emagrecer bastante, se esse for um dos seus objetivos. E para te ajudar ainda mais, eu tenho uma aula bem completa sobre como controlar o vício por doce e emagrecer, que ela está presente lá no meu curso online, um curso chamado Emagrecer Comendo Bem. Se você tem interesse, dá uma olhadinha nessa aula, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link que você pode clicar lá e vai ser direcionado para uma página, eu vou te explicar muito mais sobre o curso, tá bem? Fica aqui comigo que na próxima semana eu volto com mais um vídeo. Um abraço, até lá!